Você sabia que Madame Teia era para ser um filme bom? Pois é, surgiram relatos online detalhando não só o roteiro original, inspirado em O Exterminador do Futuro, mas também sua conexão mais profunda com o universo cinematográfico da Marvel e com o Homem-Aranha do Tom Holland. Uma conexão tão forte que fizeram até um balde de pipoca cheio de referências ao MCU, e a própria Dakota Johnson achava que estava assinando para participar de um filme da Marvel e não da Sony. Então, vou te contar nesse vídeo que poderia ter sido Madame Teia caso tivéssemos recebido a versão original do filme. E se você curte o conteúdo do Nerd e quer dar aquela força para o canal continuar crescendo, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 por mês, você ajuda a manter o canal no ar e ainda ganha prioridade nos comentários, agradecimento aqui nos vídeos e emojis exclusivos. Sem fidelidade, é só para apoiar mesmo. Valeu demais quem já faz parte do clube. O plano original! O roteiro inicial teria como foco as Mulheres-Aranha em uma missão para salvar o membro mais importante da teia da vida e do destino, Peter Parker. O plano era mostrar as Mulheres-Aranha se unindo para derrotar o vilão Ezequiel Sims, um inimigo do Homem-Aranha que veio do futuro para matar Mary Parker e assim impedir que Peter Parker nasça. Essa história dá a entender que é uma origem alternativa do Homem-Aranha do Tom Holland, mas é aí que a bagunça e a falta de direção da Sony começam a aparecer. Eles não faziam ideia de qual Homem-Aranha o filme deveria tratar. Segundo rumores, estavam abertos a chamar o Andrew, o Tobey e até o Tom, mas Tobey e Andrew não estavam interessados, e o Tom Holland estava contratualmente proibido de aparecer no filme. A Sony entendeu então que dava para fazer o filme sem mostrar o Homem-Aranha. Não importavam qual Peter Parker estavam salvando, o personagem é tão icônico que dava para manter isso vago. Tudo que o público precisa saber existe um vilão tentando impedir o nascimento de um dos heróis mais populares de todos os tempos. E é isso. Problemas legais com a Marvel. Tudo parecia bem, mas então veio o empecilho legal. Por causa do acordo entre a Sony e a Marvel Studios, a Sony não pôde fazer filmes live action com Peter Parker ou Homem-Aranha, e nenhuma menção a ele sem a Marvel estar envolvida. Assim que descobertos, eles tentaram mudar tudo às pressas, por isso temos várias cenas em Madame Teia em que eles quase mencionam, mas nunca falam Peter Parker. E essa não foi a primeira vez que a Sony tentou burlar o acordo. No primeiro filme do Venom, gravaram até uma participação do Tom Holland, sem uniforme, só como Peter, mas quando a Marvel descobriu, mandou cortar, porque colocar o Tom Holland implica automaticamente ligação com o MCU. E a Marvel não quer um filme sem o envolvimento deles carregando o selo Marvel. Pelo acordo, a Sony pode fazer quantos filmes animados quiser, e também quantos filmes live action sem o personagem Homem-Aranha também quiser. Venom, Morbius, Kraven, Madame Teia, etc. e por aí vai. E pode até usar personagens relacionados ao Homem-Aranha, como os Parkers, mas não pode usar Peter Parker. Essa exigência da Marvel é para que a Sony não prejudique o andamento do personagem dentro do MCU. Mesmo assim, a Sony insiste em incluir elementos do Homem-Aranha em seus filmes, torcendo para a Marvel não perceber. Mas a Marvel sempre descobre. Existem algumas exceções onde vemos menções do Homem-Aranha nos filmes da Sony, como os pós-créditos de Venom 2 e Morbius, que foram autorizados pela Marvel e são cenas totalmente irrelevantes para a história do Homem-Aranha do Tom Holland. Balde de pipoca! Para divulgar o filme Madame Teia, a Sony fez um balde de pipoca personalizado como se fosse uma edição do Clarim Diário, com o mesmo logotipo usado nos filmes do Sam Raimi. E segundo pessoas que viram, havia várias referências diretas ao MCU e ao Homem-Aranha. Por exemplo, tinha uma manchete que dizia que as indústrias Stark pagam mal seus funcionários. Outra dizia que o Doutor Estranho virou mágico em Las Vegas. E tem ainda outra acusando Bruce Banner de usar esteroides. E uma dizendo que o Groot virou apresentador de talk show. E a notícia mais curiosa e a que mais mexeria com a Sony é a seguinte. O Dr. Octopus teria inaugurado uma nova clínica depois de Homem-Aranha sem volta para casa. Isso implica que após os eventos do filme, ele voltou para o próprio universo e não morreu. Se esse balde de pipoca fosse realmente canônico, isso significaria que Sem Volta para Casa alterou completamente essas realidades, criando novas ramificações no multiverso. Alguns dizem que essas notícias eram um recurso pensado para o roteiro original, aquele que envolvia viajar no tempo e garantir que certos eventos acontecessem da forma correta. Nesse contexto, faria sentido existirem ramificações diferentes para cada personagem. Então, o balde representaria algo do tipo se a Madame Teia estivesse realmente viajando pelo tempo para assegurar que o Peter Parker nasça em segurança. Esses efeitos, então, seriam colaterais disso. Alguns totalmente bobos, outros até com peso dentro do MCU.
Na verdade, esse balde é um exemplo perfeito do motivo pelo qual Kevin Feige e a Marvel Studios pediram para tirar esse balde de circulação e mudarem completamente o roteiro e não mencionarem o Homem-Aranha. Mas sendo sincero, a ideia do balde até que é ótima. Se ele tivesse sido lançado para um filme do próprio Homem-Aranha, seria sensacional, eu certamente compraria. Agora, falando rapidamente aqui de outras notícias que também estavam inclusas no balde, teria uma sobre cultos para Thanos. O Drax, o Destruidor, usando um terno e dando entrevista ao jornal. Carol Danvers sendo citada como possível futura presidente dos Estados Unidos. Rumores sobre o Thor ter um filho ilegítimo. E teria sido divertido como um conteúdo à parte do MCU, algo que faz referência mas não é oficialmente parte dele, sem realmente integrar o universo. O que faltou? Com tudo isso que te contamos, a Sony não teve outra alternativa a não ser arrumar o filme para não ser processada. Em vez de criar um novo roteiro e rodar cenas extras, eles preferiram fazer trocas na edição, com redublagens e remendos. Mas o que faltou mesmo foi liderança criativa, como acontece com Kevin Feige na Marvel ou James Gunn na DC. Uma visão clara, pública e consistente. James Gunn é um ótimo exemplo. Ele tinha carreira, mas foi moldado ao trabalhar com Feige. Por isso faz sentido ele liderar a DC agora. No fim, todos sabemos o que seria melhor. A Sony poderia manter a propriedade dos personagens, mas deixar a Marvel trabalhar e dividir os lucros. Metade de 1 bilhão é muito melhor do que 100% de 100 milhões, ou 62 milhões, como foi o retorno de Kraven. Com Guerras Secretas provavelmente reiniciando o MCU, seria perfeito ter o Homem-Aranha totalmente integrado de volta. A Sony deveria deixar a Marvel cuidar das produções live action dos personagens do Homem-Aranha, enquanto a Sony Animation continua brilhando com o Aranha-Verso. E aí, o que vocês acham? Essa versão original de Madame Web teria sido boa ou seria só mais do mesmo? Comentem aqui embaixo. E se for sua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho.